Réplica da jornada para a glória. Peregrinação a Israel. Caravana Fé Perfeita. Tudo era belo enquanto nos preparávamos para uma tão significante viagem. Os tropeços surgiam dia após dia, mas Jesus nos fez passar por todos eles até que chegou o dia da viagem, que sem dúvida foi a viagem. Fomos conversando e meditando sobre os mistérios de Deus. Passamos primeiramente por Amsterdã, na Holanda, a cidade das flores, sob um tempo sempre nublado, como se fosse cair um temporal. A cidade possui um trânsito enorme de bicicletas e oferece passeio de barco nas águas que passam pelo meio da cidade. Enfim, simplesmente linda. Foi muito divertido, até mesmo a surra que tomamos do frio, como se fôssemos culpados por não termos levado o sol e nosso céu lindo e azul. Ou talvez fosse seu jeito estranho de acariciar, fazendo as pessoas reverenciá-la, se vestindo com charme e elegância, reunindo em torno das lareiras, tomando bebidas quentes. Os opostos se atraíram. Amamos. Foi tudo muito maravilhoso. Mas como estávamos a fim de conhecer mais de perto a história de nossos pais na fé, querendo regressar ao caminho da santidade, nos convertendo mais à fé apostólica, nos preparamos para sair dali para as terras que eles percorreram. Pegamos voo logo à tarde e chegamos ao Egito de madrugada. Nosso destino era Israel, mas o Egito foi nossa bênção extra. Ele parecia nos anunciar: o menino Jesus esteve aqui. Para mim, isso foi um dos pontos que mais mexeu comigo ao imaginar o nosso menino. No Cairo, onde dizem ser a antiga Mênfis, avistamos o belo rio Nilo. Lindo que só ele, pelo menos naquela parte antes de entrar num lugar de total poluição. Mas mesmo as águas brilhando como um cristal não foram capazes de ofuscar o brilho do sorriso de uma mulher cuja memória tivemos de reverenciar, Joquebede, a mãe que ousou confiar em Deus. Maior parte da viagem dali para frente teria a ver com aquele acontecimento, devido ao fato de ela ter posto o filho naquelas águas que, ao ser empurrado pela correnteza, parou diante da princesa que o amou. Assim ele foi criado na casa do inimigo, onde mais tarde portaria o título de libertador de Israel. Das grandes águas pareciam ressoar a voz de Deus, tão clara, capaz de levantar inspiração para compor um hino. E a moral da história dava um empurrão, anunciando às mães que, quanto mais o filho fosse perseguido, maior a chance de um dia ele abrir o mar, tirar água da rocha, prover alimento no deserto e, às vezes, até levar o povo às portas da terra prometida. Assim, essa história estaria no começo, meio e fim de nossa viagem. Nessa aventura, fomos visitar as pirâmides, qual um monumento erguido no deserto. Dava para chorar ao lembrar que, segundo o profeta, elas foram criadas pelo poder da palavra falada. Elas falavam de uma coisa feita não por mãos de homens, por isso esbanjavam perfeição. Não desfilavam, mas firmes e inabaláveis exibiam para nossos degraus da vida espiritual. Fé, virtude, temperança, conhecimento, paciência, piedade e amor fraternal. Nossa vista parecia se perder e, apesar de estar na terra, era como se contemplássemos a amplitude celeste. Pairava uma atmosfera inexplicável e despertava cada vez mais nossa curiosidade. Fomos de um lado a outro e aquelas pirâmides não faziam sombra em momento algum. Suas pedras são bem colocadas, encaixadas umas às outras, nos constrangiam a ser unidos como elas. Mas de tudo o que mais nos emocionou foi ver que em uma delas falta o topo. Como uma criança olhando para o rosto do Pai, olhávamos mais além, querendo exclamar: "Oh, Jesus! Se o mundo soubesse que a pedra que os construtores rejeitaram, Jesus,
veio a ser a principal, a pedra angular, o amor. Então acendeu a bendita esperança. Um dia essa pedra descerá sobre nós. Depois de o arquiteto sem igual ter nos lançado o desafio da estatura do varão perfeito, de nos mostrar o exemplo de não lançarmos sombra em lugar algum, deixando o sol da justiça penetrar em todos os lugares. Depois de nos ensinar que devemos ser tão unidos como aquelas pedras, ele nos conduziu em direção ao Mar Vermelho, que, como sabíamos, era espiritualmente o lugar onde todo cristão tem que passar quando está saindo do Egito. Era para nós um momento inédito que com certeza mexeria com nosso interior. Ao chegar lá, houve muita emoção, sem dúvida, e comprovamos como Deus gosta de pôr o homem à prova para fazê-lo exercitar sua fé. Ali estava exatamente como diz a canção: montes altos de todos os lados e à frente o mar. Imagine Moisés vendo o que víamos e vindo atrás o exército de Faraó. Mas o mar, com sua fúria louca, parecia ainda rir de Faraó e contava a história a todos que o visitavam. E enquanto suas águas banhavam os nossos pés, ele nos pregava uma grande mensagem. Se o mar tem um coração, foi por ele que os filhos de Israel passaram. Foi por amor que abri meu coração, mantendo afastadas minhas águas, e abriguei em mim o povo de Deus, a fim de preservar esta semente que atrairia milhões e milhões de turistas. Israel disse que minhas águas viram o Senhor e fugiram, mas foi com prazer que ainda formei 2 colunas, dando cobertura ao maior desfile de todos os tempos, que até hoje o povo de Deus assiste o replay ao redor de todo o mundo. Chegou a hora de nos despedir dos egípcios, pelo menos dos que viviam na parte da evolução. Ainda bem que não era uma ocasião como a de Israel. Agora estávamos levando uma boa impressão. Poderíamos não ter gostado pelo assédio às mulheres. Realmente era muito, como nos dias antigos mesmo. Mas o meu pensamento foi: o que estávamos fazendo lá? Íamos julgá-los sem ser chamados para ser juízes? Ou lembramo-nos do que um dia nós fomos e mostramos a eles um caminho mais excelente? Afora isso, foi muito agradável estar entre os egípcios, embora antes tivéssemos a imagem de carrasco do faraó, que não conhecera José. Nos surpreendemos com a hospitalidade com que fomos recebidos, pois foi sem igual. Eles foram muito agradáveis conosco. Aprendemos muito lá e descobrimos que culpamos os egípcios como maldosos por causa do cativeiro colocado sobre o povo de Israel. Mas nos esquecemos que o outro faraó acolheu nosso irmão José, mandou buscar seu pai e seus irmãos, dando a eles gozem para morar. Acolheram Sara e Abraão, acolheram também o Senhor Jesus. Sensibilizei-me. Não é justo julgar a todos por causa de uns 2 ou 3 faraós que Deus, o próprio Deus, lhes endureceu o coração para mostrar sinais e maravilhas. Se isso não fosse feito, o Egito talvez estivesse esquecido. Então, dependia de como queríamos olhar. Por um lado, as recordações nos doíam acerca do povo de Deus, escravizado naquele lugar. Mas por outro, neste mesmo país, coisas tremendas Deus operou. Então, melhor foi olhar esta terra como aquela que foi batizada com sinais e mais sinais. Embora eu já estivesse preocupada por estar gostando tanto de lá, me tranquilizei quando o pastor César pregou, dizendo que Deus mima o Egito, e afirmou que o profeta disse que os Estados Unidos desaparecerão, mas que o Egito será conservado por Deus. Por que, não sei, mas notamos que existem segredos naquela terra. O rio Eufrates, que passa naquelas imediações, porventura não saía do Éden? Quis dizer, do paraíso. Há quem afirme que ele estava localizado lá. Não vi a escritura que provasse, mas não descartei a possibilidade. Um irmão falou que o Éden existe, e pode ser que o homem passe por ele e não o veja, porque Deus o escondeu. Depois viajamos muito tempo, vendo apenas deserto. Comentei com quem estava ao meu lado. Faz sentido o que o irmão disse. Talvez o Éden seja um lugar assim,
que não conseguimos ver nada, mas guardávamos a fé que este paraíso está em algum lugar. Até onde sabíamos era que Deus colocou guardas em sua porta e tínhamos nossas curiosidades. Contudo, eram só pensamentos. O que Deus não afirmou, não podíamos afirmar. Assim, fomos com aquela reverência que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29. Mas eu fiquei imaginando que na vontade infinita dele, aquele lugar esconde muito mais mistérios do que podíamos imaginar.